Vamos à questão 6. A questão 6 nos diz assim: a troca de mensagens entre objetos na programação orientada a objetos é essencial, porém não se pode afirmar que. Então vejam bem, de novo tem a palavrinha não aqui que pode nos derrubar. Então, o que eu estou procurando através dessa palavra não é a alternativa falsa. Então vamos verificar. Estamos falando sobre programação orientada a objetos e sobre a troca de mensagens mais especificamente. Então, na alternativa A, está dizendo o seguinte: é através dela, ou seja, da troca de mensagens, que os objetos comunicam-se entre si de forma a executar o conjunto de tarefas necessárias. Sim, a programação orientada a objetos, como a gente diz, ela é baseada em objetos, como o próprio nome da programação diz, né, do paradigma diz, e essa execução, as tarefas são executadas de forma com que os objetos façam a comunicação entre eles. Cada objeto sabe o que deve fazer e à medida que ele vai precisando de outros objetos, ele se comunica com esses outros objetos, fazendo então a interação e fazendo com que a tarefa seja executada. Essa chamada, essa comunicação, essas mensagens em si, nada mais é do que a chamada ou a invocação, né, de métodos de um objeto em relação a outro. Então, essa alternativa A é verídica, é verdadeira. A alternativa B diz o seguinte: quando o objeto A envia uma mensagem para outro objeto B, sempre A aguarda até que o objeto B termine a execução da sua tarefa, para então retomar o seu código. Esse sempre é que está invalidando essa alternativa. Pelo seguinte, em orientação a objeto eu posso ter mensagens síncronas e assíncronas. As mensagens síncronas são aquelas que estão sendo descritas aí nessa alternativa. Ou seja, um objeto A solicita, por exemplo, um cálculo de uma média para um objeto B. A partir do momento que o objeto B terminar o cálculo da média, ele vai retornar esse valor para o objeto A. Então, existe a necessidade de que o objeto A pare, aguarde o processamento do método que vai ser chamado no objeto B, para depois continuar a sua tarefa. Então, neste caso, a troca de mensagens é síncrona e existe essa dependência. Então, A aguarda até que o objeto B termine a execução da tarefa. Então, estaria válido nessa situação. Porém, como ele está dizendo sempre, existem as mensagens assíncronas. As mensagens assíncronas são efetuadas de forma que o objeto chamador do outro objeto não precise aguardar o término do processamento do segundo objeto. Então, neste caso, por exemplo, A poderia chamar uma conexão com o banco de dados, por exemplo, em B, e poderia continuar a sua execução não tendo que aguardar a conexão. Quando a conexão estivesse finalizada, ele em algum momento iria verificar se estava tudo ok e ele iria continuar fazendo o seu processamento. Então, nesse caso, não existe uma dependência de A em relação a B. Então, nas mensagens assíncronas, eu posso invocar um método e não ficar aguardando a sua resposta. Então, por isso, essa alternativa estaria incorreta pela presença dessa palavrinha sempre. A alternativa C diz assim: a troca de mensagens entre os objetos, na prática, se dá pela chamada, entre aspas, dos métodos, que a gente chama de invocação de método, né? Você invoca o método. Então, essa chamada, tratada aí de, entre aspas, que a gente sempre usa isso em outros paradigmas, por exemplo, na programação estruturada, você fala que você chama uma procedure, chama uma function. Na orientação a objeto, o termo mais correto seria invocação de método. Então, a troca de mensagens entre os objetos, na prática, se dá pela chamada dos métodos, ou a invocação dos métodos, né? Logo, se o objeto A deseja que o objeto B efetue um cálculo, ele deve invocar o método calcular do objeto B. Desta forma, b.calcular. Então, eu estou em A e quero que seja executado o código que está lá em calcular, no meu método calcular, que está em B. Então, basta que eu faça desta forma lá em A para que ele invoque o método calcular no objeto B. Isso está correto. Alternativa D. Quando os objetos efetuam a troca de mensagens, essas podem ser acompanhadas de informações adicionais, que são caracterizadas através dos parâmetros. Seria basicamente um exemplo aqui, colocar algum valor aqui
como parâmetro, tá? Bem como pelo retorno que eventualmente um método pode enviar. Então, o método ele pode receber parâmetros para que ele possa processar, que ele tenha informação suficiente para que ele possa processar, e ao término do seu processamento ele pode enviar de volta para quem o chamou um retorno, um resultado de um processamento, coisa do gênero, tá? Por exemplo, está explicando agora essa definição que foi feita aqui. Se o objeto X tem no seu código a linha int s igual a b ponto calcular média 5,2, pressupõe-se que em B exista um método com assinatura parecida com public int calcular média recebendo dois inteiros. Então notem, ó, calcular média, calcular média. Dentro de B a gente entende que teria isso aqui. Então ele estaria recebendo dois inteiros, então ó, dois inteiros, e estaria retornando para cá um inteiro, ó, retornando um inteiro. Claro que aqui nós estamos falando em média, poderia ser um double aqui de retorno, né? Mas vamos supor que essa média sempre dê um número inteiro, né, que tem um critério de arredondamento ou coisa do gênero. Mas o que interessa aqui é entender que ele pode ter valores de entrada e pode ter valores de e vai ter eventualmente um valor de saída. Então, com isso, os objetos podem fazer essa troca de mensagens, passando inclusive informações adicionais dentro dessas trocas de mensagem. Então, essa alternativa D também é válida. Alternativa E, caso o método seja invocado com um número de parâmetros ou ainda os tipos dos parâmetros incorretos, será emitida uma mensagem de erro, certamente. Imagine que, por exemplo, aqui eu estou recebendo dois inteiros e eu passasse aqui para ele um booleano e uma string. Certamente ele daria um erro porque ele não reconhece esses parâmetros como os parâmetros válidos dentro do método que estaria lá na outra classe, né? Então, o que seria errado, ou seja, que não se pode afirmar, seria a alternativa B, quando um objeto A envia uma mensagem para outro objeto B. Né? Sempre A aguarda até que o objeto B termine a execução de sua tarefa, para então retornar ao seu código. Esse sempre foi o que invalidou essa alternativa. Bom, até mais, um grande abraço.